Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez no canal aqui. Eu tava um pouco sumido, confesso, aqui do canal, né? Os vídeos. O último vídeo que eu postei acho que faz uns 8 dias, 8 ou 9 dias, então tô aqui de novo para falar do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, pra falar dos times brasileiros, né? Principalmente. Dá pra dar uma pincelada nos outros jogos, mas eu vou focar nos brasileiros, né? Depois da minha ausência, né? Teve a terceira rodada, né? Da Copa do Mundo de Clubes e as oitavas de final agora, né? Onde jogaram ali os times. Acho que só falta o jogo do Real Madrid, né? O jogo do Real Madrid e mais um, eu acredito. Que vai ter hoje aí. Vamos falar então dos times brasileiros. Vamos começar então com o primeiro jogo que foi Palmeiras e Botafogo. Então, esse jogo do Palmeiras e Botafogo foi o jogo acho que mais chatinho, assim, vai, dos brasileiros, vamos. O jogo mais chatinho, porque ficou um jogo muito truncado, né? O Botafogo veio com uma estratégia defensiva, né, que foi muito criticada, né? Uma estratégia excessivamente defensiva contra um Palmeiras que não se fazia necessário ter uma estratégia tão defensiva quanto essa. Não precisava repetir a estratégia que funcionou contra o Paris Saint-Germain contra o Palmeiras. O Botafogo repetiu e acabou perdendo, porque se defendeu muito, né? Atacou pouco o Palmeiras. O jogo se desenrolou no 0 a 0, né? O Palmeiras não conseguiu furar a defesa do Botafogo. Teve mais chances, mas não conseguiu furar a defesa efetivamente para fazer o gol. E né, na prorrogação, no lance de criatividade do Paulinho, o primeiro e único lance que alguém fez alguma coisa diferente, né? Alguma coisa criativa, assim, de habilidade ali, não puramente tática, o Paulinho abriu o placar lá na prorrogação, 1 a 0 pro Palmeiras, e daí o Botafogo se desespera, né? Sente o resultado, sente o placar pesando, a prorrogação quase no fim, tenta apertar um pouco o Palmeiras, tem um lance de bola em cima da linha ali, que o Bruno Fux e o Everton fazem de tudo para evitar, e acaba que o Botafogo é eliminado. Eliminado para si mesmo, porque, na minha opinião, se tivesse ido para cima do Palmeiras com toda a capacidade que tem, teria muito mais chance de classificar do que o Palmeiras. Na minha opinião, o Botafogo era o favorito, se fosse para escolher entre um dos dois. A estratégia que o Botafogo utilizou não foi adequada para essa partida, na minha opinião e de muita gente, e acabou eliminado para si mesmo, né? De fato, o Palmeiras só precisou fechar o caixão porque o Botafogo já começou eliminado o jogo. Então é muito triste que o time do Botafogo tenha escolhido essa estratégia, né? O Renato Paiva, inclusive, já foi demitido pelo John Textor. O Botafogo está atrás aí de um novo técnico porque foi considerada, né, totalmente inadequada, né, essa postura do Botafogo contra o Palmeiras, e que culminou na eliminação do time, né? Infelizmente, é, não deu para o Botafogo. E todos os méritos ao Palmeiras. Todos os méritos ao Palmeiras, ao Abel, que jogou o seu jogo é, e tem e tem todos os méritos de ter se classificado. Colocou o Paulinho aos 70 e o tirou aos 10 da prorrogação, né? Depois de ter feito o gol, é impressionante. O Paulinho poderia jogar só meia hora e nos quase 40 minutos que ele jogou, ele fez o gol e decidiu a partida. O Palmeiras vem bem forte para as quartas de final contra o Chelsea, que é um time inferior ao Palmeiras, na minha opinião, e tem totais plenas condições de classificar. Tem alta chance da gente ter um brasileiro semifinalista ali da Copa do Mundo de Clubes, que pode ser o Palmeiras, na minha opinião, porque tem alta chance de classificar em cima do Chelsea. Apesar de, que é um ponto negativo pro torcedor palmeirense, apesar de não vir com a sua defesa titular, né? Tem muitos desfalques, né? O Gustavo Gomes por amarelos, o Murilo também não vai conseguir jogar essa partida contra o Chelsea. Enfim, tem algumas situações que eu não vou lembrar agora, mas a defesa a defesa do Palmeiras vem com sérios problemas para essa quarta de final da Copa do Mundo. E o Chelsea vem com o desfalque também, o Caicedo, que é o volante do Chelsea titular, e o melhor jogador desse Chelsea hoje, tá suspenso para o jogo contra o Palmeiras e é um ponto positivíssimo para o Palmeiras, né? Que pode até ser decisivo no final das contas. Vamos ver como é que vai ser, né? O jogo é na sexta, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Vamos ver como é que vai ser. Eu tenho muita confiança que esse Palmeiras pode se classificar sim em cima do Chelsea. E o Botafogo, né?
escolheu a derrota, né? Infelizmente, o técnico optou por uma estratégia excessivamente defensiva, que acabou culminando na derrota do time contra o Palmeiras, né? Era o adversário mais acessível dos brasileiros, né? Tanto pelo lado do Palmeiras quanto pelo lado do Botafogo, porque nada melhor do que enfrentar um time que você já conhece, um time que tem um nível parecido com o seu, e o Botafogo jogou de uma forma que não era adequada para o jogo. E o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, jogou seu futebol, como sempre joga, e conseguiu essa classificação ali merecidamente. O próximo jogo, então, que a gente vai tratar é o jogo do Flamengo, Flamengo e Bayern de Munique, onde acabou a eliminação do Flamengo, né? Onde acabou a trajetória do Flamengo ali na Copa do Mundo de Clubes, eliminado para o Bayern nas oitavas de final da Copa do Mundo. Cara, eu como flamenguista vou tentar ser um pouco imparcial na minha análise dessa partida. Um pouco não, eu vou tentar ser imparcial na minha análise, porque eu tô aqui analisando não como um perfil de Flamengo, né? Como um perfil para falar de futebol. E eu não posso ser tão emocional e parcial assim, né? Então eu peço que você entenda que eu tô tentando pegar esse viés mais profissional possível, né? Mais imparcial possível. Então vamos lá. O Flamengo, na minha opinião, o principal, não o único, mas o principal fator que culminou na eliminação do Flamengo foi o mental dos jogadores. A gente viu que os jogadores do Flamengo entraram excessivamente ansiosos, nervosos e acabaram nessa pressa, nessa ânsia que não tinha sentido nenhum, na minha opinião, porque o favoritismo estava do outro lado, o Flamengo não tinha nenhuma pressão. É, Claro, tinha uma pressão, óbvio, tá jogando contra um time como o Bayern de Munique, mas não tinha uma obrigação de fazer um grande jogo e classificar e eliminar o Bayern. Pelo contrário, na verdade, quem tinha essa obrigação era o Bayern de Munique, que é um time melhor que o time do Flamengo. Mas eu vou falar isso depois. O Flamengo então entrou ansioso, entrou nervoso. Acabou que o gol sai numa infelicidade, né? Num lance ingrato do Pulgar, né? Ele, ele toca para trás ali, o pescoço dele, a bola sobe na parte de cima da cabeça do coco aqui, da cabeça dele, vai no gol do Rossi, né? E daí o Flamengo se perde, acaba de uma pressa, mais uma vez, uma pressa, uma ânsia para ter o resultado, para fazer o gol, para ferir o Bayern, para sair da pressão também. O Arrascaeta tenta puxar um contra-ataque, é desarmado pelo Upamecano, não consegue fazer a falta no Harry Kane, que a bola acaba sobrando para o Harry Kane, o Arrascaeta não consegue fazer a falta, e o Harry Kane, que já tem um chute muito eficaz, né? Acaba até contando com o desvio do Léo Ortiz, que matou o Rossi, matou a chance do Rossi. A bola desvia no pé do Léo Ortiz e entra no gol do Flamengo. Após esse gol, cara, a impressão que se tinha era que ia ser um amasso, né? Ia ser 5-0 pro Bayern de Munique. A impressão minha e de muita gente era que, né, infelizmente não ia ter jogo. Após esse gol, o Bayern de Munique ele abaixa, é importante citar isso. Após o segundo gol, o Bayern de Munique abaixa suas linhas, né? É, Diminui a pressão, diminui o ritmo, e aí sim o Flamengo consegue jogar. Há uma melhora do Flamengo, mas porque o Bayern de Munique não estava pressionando tanto quanto no começo do jogo. Aí o Flamengo desenrola, cria, né, consegue ali uma jogada de profundidade, a bola é cruzada para o meio da área, resvala na Rascaeta e o Gerson acerta um chute muito, muito feliz, né, e acaba fazendo o 2-1. O Bayern de Munique vê que o Flamengo, se demole o Flamengo, tem capacidade para ferir o Bayern de Munique, se demole e, né, volta a pressionar. E aí o Bayern de Munique pressiona, pressiona, pressiona e o Flamengo, né, fica acuado, não consegue resolver. Quando chuta a segunda bola, quando dá o chutão, né, a segunda bola sempre sobe para o Bayern de Munique. Quando tenta sair jogando, acaba perdendo a bola e isso culmina numa chance muito perigosa de gol. E aí, num bate-rebate na área, a bola sobra no pé do Luiz Araújo, que tenta afastar, afasta mal, e a bola sobra no pé de um Goretzka desmarcado, que acaba acertando um chute de muita precisão, né? De fora da área, longe do gol. Ele vê o posicionamento do Rossi incorreto, né? O Rossi caindo um pouco mais para a esquerda e chuta precisamente ali no canto direito do Rossi. Um chute de muita qualidade. Que, bom, se você falhar contra o Bayern de Munique, eles vão te punir, né? Infelizmente, essa é a realidade. E a gente vê um jogador como o Goretzka, né, que não tem tantos holofotes, como ele tem qualidade. É difícil a gente achar um meia no Brasil hoje, que é um meia sem holofotes que acertaria um chute como esse, né? Um meia do Grêmio,
que acertaria um chute como esse. O meia do Internacional, o meia do, sei lá, do Fortaleza, o meia do Bahia. É difícil achar, né, um jogador assim que não seja dos mais falados, como é o Goretzka, acertar um chute como esse. Para você ver a diferença do nível, né, do futebol da elite europeia, né, da primeira prateleira para a gente, né? E aí depois do terceiro gol do Bayern de Munique, né, o gol do Goretzka, já era finalzinho ali do primeiro tempo, estava se caminhando já para o final do primeiro tempo. A torcida do Flamengo só queria que acabasse o primeiro tempo logo, porque a impressão que dava era que o Bayern de Munique ia fazer o quarto. E acaba o primeiro tempo, vai para o intervalo. O Felipe Luiz não mexe, na minha opinião, errado. Não mexe, não tira o Rascaeta, que para mim não fazia um bom jogo e não fez né, no decorrer da partida, apesar de ter uma assistência, né, mas é um completa casa, a bola resvala nele. Enfim, o Bayern de Munique daí volta do intervalo também com as linhas um pouco mais baixas, né, querendo administrar, e nessa situação o Flamengo consegue fazer o segundo gol com um pênalti do que o Olise, né, claramente, né, indiscutivelmente estica o braço, né, a bola resvala na mão dele ali, no antebraço dele, e pênalti pro Flamengo, o Jorginho converte, e aí o Bayern de Munique pressiona novamente e faz o quarto gol com o Harry Kane num chute, né, qual que foi a situação do quarto gol, né, o Flamengo faz o gol com o Jorginho, renova as esperanças, né, da torcida, a gente pensava, poxa, agora vai dar, que é possível, né? A gente tá chegando. Estavam ainda, acho que 20 minutos de jogo, 20 ou 15. E aí o Bayern de Munique pressiona novamente, sobe suas linhas, porque vê, né, que o Flamengo, né, tá chegando novamente, tá se aproximando de novo do placar. E aí pressiona. O Luiz Araújo novamente, infelizmente, ele novamente, né, sendo um destaque negativo, apesar de não ter feito uma partida horrível, né, uma partida muito ruim, fora esses erros, né. Novamente tenta sair jogando, aí é um erro crasso, né? Tenta driblar 4 ou 5 jogadores do Bayern de Munique de uma vez só, perde a bola sobe no pé do Harry Kane e aí é impressionante que ele nem olha pro Rossi, né? Ele nem olha pro gol, não olha pro Rossi, ele simplesmente vira, chuta e é gol. É absurdo, né? A diferença. Enfim, aí acaba o jogo 4-2, né? O Flamengo, né, totalmente desmotivado, não consegue ali, né, fazer muito mais coisas contra o Bayern de Munique. Bom, a impressão que fica desse jogo é que realmente a diferença que a gente tem, o melhor time daqui hoje, na minha opinião, que é o Flamengo, né? Mas beleza, você pode considerar o Palmeiras, então, o Fluminense ou o Botafogo, o melhor time aqui, um desses aí, o melhor time do Brasil hoje. Do Brasil, que é o melhor time, é o melhor país da América do Sul hoje no futebol. Você pode pegar o melhor time na sua opinião. Se pegar essa elite europeia, não tem jogo, cara. Se os caras se jogarem o que eles sabem, não tem jogo, cara. Não tem jogo, isso é um fato. Pra mim. Aí você pode falar, o Botafogo ganhou do PSG. O Botafogo ganhou de um PSG. Um PSG que não tava, né, acreditando. Foi heróico. Cara, eu não quero nem tirar os méritos do Botafogo aqui. Mas era um PSG que, analisando friamente, achava que ia fazer gol a qualquer momento, né? Não estava com 100% de concentração e nem 100% do seu elenco bem fisicamente. Futebol é contexto, a gente tem que lembrar disso. E eu tenho certeza de que se os times daqui pegarem os times lá da Europa no confronto de Champions League, vai ser uma máscara. A gente viu a diferença do melhor time daqui com um dos melhores times lá da Europa e realmente a diferença é gritante. Ao contrário do que é para a segunda prateleira do futebol europeu, na minha opinião, é óbvio que esses times do primeiro escalão realmente são muito difíceis, né? Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern de Munique, enfim, esses times, o Liverpool, esses maiores times assim, realmente não tem como. Mas esses times de meio de tabela de Inglaterra, de Espanha, de Itália, de Alemanha, a gente tem totais condições sim. Não vou nem falar de Portugal, porque em Portugal os melhores times aqui do Brasil em Portugal iriam dominar o país. Mas a gente tem totais condições de bater com esse segundo escalão europeu. A questão é que contra esse primeiro escalão realmente fica muito difícil. E daí você pode falar, sim, o Botafogo ganhou do PSG. Cara, se jogarem Botafogo e PSG 100 vezes, eu acho que o PSG vai ganhar umas 70. Entende? Eu acho que o futebol.
Por que que o Botafogo ganhou do PSG, então? Né? Se eu tô falando tudo isso, mas o Botafogo ganhou do PSG, meu argumento vai por terra, então. Cara, eu acho que futebol, ele permite que o time mais fraco ganhe do time mais forte, óbvio. Tem inúmeros exemplos, né? Que o time mais fraco, né, no papel ali, na teoria, na concepção geral, ganha do time mais forte. E daí por que que isso acontece? Porque o futebol, ele te dá essa abertura de o time mais fraco achar uma bola e se defender o resto da partida, e aí ganha. Ok. Só que quando a gente fala de constância, quando a gente fala de probabilidade mesmo, do exemplo que eu dei. Se o Botafogo e o PC jogarem 100 vezes, o Botafogo vai perder umas 70 vezes. Se Flamengo e Bayern de Munique jogarem 100 vezes, o Flamengo vai perder umas 70, 80 vezes. Porque o futebol, ele das 100 vezes, algumas o Flamengo vai ganhar. Por quê? Porque tem uma condição ali. Ah, o sol bateu na cara do goleiro e aí foi gol. O melhor, por exemplo, sei lá, o Harry Kane se lesiona aos 2 minutos de jogo. é, e daí o Bayern de Munique perde seu principal atacante ali, não consegue fazer gol no Flamengo, o Flamengo vai lá, faz 1-0, enfim, e ganha. É, Todos os jogadores do Bayern de Munique têm uma virose e o Flamengo goleia o Bayern de Munique por 5-0 porque o time titular tá totalmente contaminado. Tá entendendo? É, Tem essa questão da probabilidade, tem essa questão do pode ser que aconteça, porque é futebol, então o impossível muitas vezes acontece. Mas quando a gente trata de probabilidade, fica muito mais difícil. E é por isso que eu acho que a tendência é que a gente, conforme se a Copa do Mundo de clubes se manter, a gente tem muita chance de ver resultados como o do Botafogo. A gente pegar os melhores times, né? Vamos dizer, um Barcelona, que pode ser que esteja ali na próxima Copa do Mundo de clubes, perca sei lá, pro Atlético Mineiro, que vai participar aí da próxima, por exemplo. E- Quanto mais jogos, né? É óbvio que as nossas chances aumentam. A gente tinha muita dificuldade de ganhar o Intercontinental, porque a gente pega o campeão da Champions numa boa fase, né? E a gente já no final de temporada, enfim, os papéis se invertem, né? Que a gente pega o campeão, a gente pega o melhor time. E é óbvio que com um jogo só fica difícil, realmente. Um jogo só todo ano, né? É muito difícil. Mas quando a gente, né, pensar numa constância, quem sabe, né? Se acontecerem mais jogos assim como esse, é claro que um ou outro a gente pode ganhar dessa elite. E daí, né, enfim, do segundo escalão a gente tem muito mais chance de ganhar. É só a gente ver o que aconteceu com o Flamengo e Chelsea, por exemplo, o Palmeiras e Porto, que o Palmeiras só não ganhou por detalhe ali, que mereceu ganhar, enfim. Eu acho que essa é a situação do futebol hoje. Tomando de exemplo aí o jogo do Flamengo contra o Bayern. Eu acho que contra essa elite realmente não dá. Pode ser que se o Flamengo e o Bayern de Munique jogassem 100 vezes, o Flamengo ganhar sim algumas, com certeza. Mas o fato é que com um jogo só ali, né, uma fatalidade que acontece os jogadores do Flamengo nervosos, gol contra 2-0 com 10 minutos de jogo, realmente fica muito difícil. Era um jogo para erro zero, e o jogo para erro zero não existe, né, é impossível. É, e é por isso que é tão difícil ganhar desses caras, né, que eles têm... O fato é que o Bayern de Munique é um time melhor que o Flamengo, e a tendência é que o time melhor ganhe mais vezes do que o time pior, né. O time pior pode ganhar algumas, mas é normal que o melhor time ganhe mais vezes, cara. Vamos ser racional. Se eu falar pra você, Botafogo e PSG vão jogar 100 vezes. Você ganha 5 milhões de reais se o time que você escolher ganhar o maior número de jogos. Você vai escolher o PSG. É, Desculpa, mas essa é a realidade. Eu acho que o futebol tem espaço aí para acontecer esses acasos, né? Mas a tendência é que seja isso aí mesmo, cara. E enfim. Vamos falar do Fluminense então agora, que teve um resultado muito grande contra a Inter de Milão. Falando então de Fluminense e Inter, o Fluminense que era o desacreditado dos brasileiros, até por mim, eu achava que o Fluminense não. O meu argumento, né? O meu argumento não, a minha teoria era que o Fluminense passaria da fase de grupos, mas não passaria das oitavas. Eu falei isso no começo do Mundial e o Fluminense realmente calou a minha boca e de muita gente, né? Eu não fui o único que tratava o Fluminense como o patinho feio, né? Como o mais fraco ali dos brasileiros e tal. E realmente o Fluminense calou na sua boca, porque consegue um resultado muito grande contra uma Inter de Milão que tentou muito, muito, muito fazer o gol do Fluminense e não conseguiu. Vamos lá. Qual que foi, então, ao contrário do Flamengo, qual que foi o principal fator para o Fluminense ganhar dessa Inter de Milão? Para mim,
foi cabeça. Foi totalmente o mental dos jogadores do Fluminense muito mais preparados do que os dos jogadores do Flamengo, né? Aí você pode falar, pô, mas o Fluminense conseguiu um gol. Conseguiu não, fica muito feio. Eu acho que o Fluminense fez um gol aos 3 minutos de jogo. É óbvio que eles vão estar mais calmos. Sim, só que você faz um gol muito cedo, mas é óbvio que daí o seu adversário tem muito tempo pra fazer um gol também, né? Uma coisa é o time jogar nervoso o jogo inteiro e fazer um gol aos 85. Outra coisa é o time, talvez, eu acho que nem foi o caso, mas entrar nervoso, o que eu acho que não entrou, e fazer o gol aos 3 e ainda ter que segurar, né, contra o adversário mais forte o jogo inteiro. Enfim, o Fluminense pra mim entrou calmo, fez um jogo jogando com cabeça, jogando com o regulamento embaixo do braço. O Renato Gaúcho montou um nó tático no time da Inter de Milão. Fez o gol aos 3, segurou bem, se defendeu bem, mas não só se defendeu, como também atacou. Teve algumas chances de gol, aquela chance do Samuel Xavier, né, chutou para fora. Aquele chute do John Arias, né, com o corta-luz do Cano, que o Bono tem que se esticar muito ali para fazer a defesa. Um chute muito difícil do Arias. O Fluminense não só se defendeu, jogou também, propôs jogo, atacou a Inter de Milão em certos momentos. A Inter teve, talvez a gente pode dizer que a Inter teve as melhores chances, né? Fora o gol do Fluminense, os gols do Fluminense. A Inter teve as melhores chances, né? Teve uma bola na trave do Lautaro, teve dois milagres do Fábio, né? O chute do Di Marco de falta que passa muito perto da trave e outro chute do Di Marco que vai na travessão, mas aí já tava 2-0, né? A gente pode falar que o Fluminense não só se defendeu, como propôs jogo também. A Inter era uma. Vamos lá. Como eu falei, futebol é contexto, e é uma Inter que tá em um período difícil, um período nublado, um período de reconstrução. Trocou seu técnico muito cedo, inclusive o Simone Inzaghi ganhou do Manchester City ontem, né? Impressionante. Enfim, tá em período de reconstrução, né? Um período nublado. O técnico acabou de chegar, os jogadores cansados, com muitos desfalques, inclusive. O Thuram voltando hoje de lesão. Voltando hoje não, né? Voltando ontem de lesão no jogo, né? Enfim. É uma Inter que tem um contexto por trás, é um contexto, né, desfavorabilíssimo contra o Fluminense, mas não tem como tirar os méritos do Fluminense, cara. É uma Inter que é finalista de Champions e é um dos grandes times da Europa hoje, apesar de que eu acho que tende a ir perdendo esse posto entre as melhores equipes com o passar do tempo. Mas ainda tem grandes jogadores. Tem jogadores de seleção ali, jogadores de seleção da França, que é o caso do Thuram, por exemplo, jogadores de seleção da Itália, jogadores de seleção argentina, enfim. É uma Inter que tem individualmente no papel ali, se você pegar, talvez dê no X1 ali, dê 10-1 para a Inter de Milão, talvez, vamos lá, 9-2, se você pegar para fazer o jogador contra jogador ali. É uma Inter que tem um elenco muito melhor do que o Fluminense, isso é indiscutível. Mas o Fluminense faz uma partida muito grande, consegue fazer o gol logo cedo, isso condiciona, claro, a partida, mas tiveram um mental muito, muito forte, uma tática muito forte também, principalmente, se defendendo muito bem. Teve momentos que o Everaldo, que entrou depois, fez a lateral ali contra a Inter de Milão e deixou só o John Arias, né, no 5-4-1 lá contra a Inter. Deu muito certo. E daí o Hércules é, entra bem, na minha opinião, entra bem até, e faz um gol inteligente, né? Um gol com muita confiança, né? Ele consegue, a bola sobra pra ele, ele carrega, olha pro goleiro e chuta ali mesmo, quase na entrada da área, realmente. Então, pra mim, foi um jogo muito grande do Fluminense, cara. O Fluminense saiu muito grande desse jogo e agora vai pegar um Al Hilal que eliminou o Manchester City. Não é um time totalmente, não é um time descartável. Eu acho que se perguntassem para os torcedores do Fluminense hoje, quem eles preferiam pegar, eles iriam dizer Manchester City, Al Hilal, né? Porque o Manchester City realmente fica muito difícil jogar contra eles. Mas né, é um Al Hilal que né, eliminou o Manchester City, então não tem como você descartá-los também. Só falando um pouco mais, só dando um final aqui pro Fluminense, né, sobre o jogo. Destaque pra mim, Fábio, que é um goleiraço, né, cara? Um goleiro de muita qualidade, né, cara? Pô, operou dois milagres ainda quando tava 1-0 pro Fluminense, cara. Ainda 1-0 ele fez duas grandes defesas.
É, destaque pra mim também John Arias, né? Absurdo. Que joga o John Arias, cara, era a válvula de escape do Fluminense, né? Num dado momento do jogo. Trazia muito perigo constante pra Inter de Milão. Forçava uma marcação individual muitas vezes nele, uma marcação dupla nele muitas vezes, porque é um jogador muito perigoso. Eu acho que é uma perda para a Europa se ele sair desse Mundial e continuar no Fluminense ainda. É uma felicidade muito grande para o torcedor do Fluminense se ele ficar. E é o azar da Europa de não contratá-lo, porque é um jogador que tem nível para mim jogar nesses times aí da Europa. Por exemplo, o Borussia Dortmund, que jogou contra o Fluminense. Cara, o Arias é melhor que qualquer jogador ali do ataque do Fluminense, cara, do Borussia Dortmund. Enfim, destaque pro Arias também e pro Cano, que a contragosto de muita gente, né? Porque vinha de uma má fase, vai lá com muito oportunismo, muito mérito de centroavante mesmo, vai lá, faz o gol, faz seu gol e ajuda o Fluminense na classificação, né? O Fluminense que agora pega o Al Hilal, que não é um time muito dos mais acessíveis, né? Um time difícil, mas agora não tem mais jogo fácil, realmente, quartas de final. Eu ficaria muito surpreendido se passasse o Fluminense, de verdade. Eu ainda acho que tanto o Fluminense ali quanto o Palmeiras, talvez. O Palmeiras menos, na verdade, vou falar só do Fluminense. Eu acho que o Fluminense é o azarão contra o Al Hilal, de fato, se passar é mais surpreendente do que se passar o Al Hilal. Mas é quarta de final agora, mata-mata, jogo único. O Renato Gaúcho pode bolar um plano maravilhoso, como bolou contra a Inter de Milão, e tudo pode acontecer. Eu também achava que a Inter de Milão ia passar pelo Fluminense, e deu no que deu, né? Enfim. E o Palmeiras, que é outro brasileiro que ainda tá no Mundial, pega um Chelsea, né, pega o Palmeiras com alguns desfalques, né? Pega um Chelsea que, cara, é uma incógnita, né? O Chelsea teve dificuldades para, quer dizer, né? Não é que nem teve dificuldades, não conseguiu fazer nada contra o Flamengo praticamente, né? Achou um gol depois que o Flamengo entrega, mas é um time que sofreu contra o Flamengo e contra o Benfica, né? Talvez um pouco. Um Benfica que pra mim é inferior ao Flamengo, ganhou bem, ganhou de 4-1. Eu acho que contra o Palmeiras é um 50-50 total. É um 50-50. O Chelsea tem pouca qualidade individual, eu acho. Não é um time que tem muitas estrelas, né? Talvez o Cole Palmer, o Caicedo, mas nem joga o Caicedo. Enfim, eu acho que pode cair para qualquer um dos lados. Eu apostaria no Palmeiras, porque é um time que né, tem com mental muito forte para esse jogo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu encerro por aqui o vídeo. Se você puder deixar seu like, um comentário, compartilhar com alguém, se inscrever no canal, fico muito feliz. Eu vou tentar manter uma constância de pelo menos, no mínimo, um vídeo por semana. Então o vídeo dessa semana tá aí, para você estar um pouco mais informado sobre os brasileiros, sobre a minha opinião. E vou deixar a recomendação aí do podcast Futebol de Outro Planeta, que eu faço toda segunda-feira com uns amigos pra gente falar de futebol, pra gente falar nesse momento da Copa do Mundo, mas posteriormente, né, no decorrer do ano, falar do futebol brasileiro, enfim. Então, se você puder dar uma moral lá, eu vou deixar o link na descrição aí. Futebol de Outro Planeta ali. É um podcast que a gente faz toda segunda-feira à noite. Fica gravado para você ver depois se o horário não bater com o seu. Enfim, é isso. Boa semana, bom dia e muita felicidade aí ao Fluminense e ao Palmeiras nesse Mundial. Espero que façam grandes jogos, né? Enfim, é isso. Obrigado.